Pessoal, começando esse vídeo, já lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário para ajudar na reflexão aqui do canal, na minha e na nossa reflexão. E também compartilhe esse vídeo, vamos ver se a gente consegue atingir a marca dos 30 mil inscritos até o final do ano. Nós conseguimos bater a marca dos 27 mil inscritos, então muito obrigado a todos que se inscreveram recentemente. E nesse final de semana nós tivemos o capítulo final da novela das 9, A Dona do Pedaço, na Rede Globo. Eu não assisti essa novela, sabia que era com a Juliana Paz, tinha o Reinaldo Ginettini, eu não acabei não assistindo a novela, mas assisti trechos do último episódio. Eu não sei se vocês viram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da novela, se vocês viram, se vocês não viram. Mas nesse último episódio nós tivemos uma certa redenção de algumas vilãs, na verdade uma falsa redenção de algumas vilãs. Porque as duas principais vilãs da novela, pelo que eu acabei entendendo, ao serem presas e terem que pagar a sua penitência, o que é normal no final de todas as novelas, o mocinho ele sempre vence e o vilão sempre acaba sendo punido. Algumas vezes isso pode mudar, às vezes o vilão ele consegue escapar, mas isso é muito raro. E foi interessante porque nesse final da novela, uma das vilãs ela ficou muito ligada com a religião. Ao ser presa, a vilã ela acabou se convertendo e ela se tornou uma evangélica, o que é muito comum nos presídios. Os evangélicos eles têm um papel de não seria catequização, mas eles têm um papel muito forte na questão da religiosidade, na conversão de muitos presos. Há uma atuação muito grande dentro dos presídios. E aí o que acaba acontecendo? Essa vilã ela acaba se convertendo, ela vira uma missionária e ela se reencontra ao sair da cadeia, por bom comportamento, com o Reinaldo Ginettini, que também estava convertido, e ele era um dos seus cúmplices. Mas no meio da situação, ela tem uma recaída, podemos dizer assim, e acaba assassinando o Reinaldo Ginettini, e aí no final aparece uma expressão bem demoníaca, aparecendo com o rosto do Coringa. E a Globo, ela traz para a novela algo que é bem interessante, que está ocorrendo no nosso dia a dia cada vez mais hoje, que é uma associação entre religião e a violência. É claro que esse não é um assunto novo, desde a época das cruzadas nós já temos violências sendo feitas em nome, violências, guerras sendo feitas em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, todo um componente religioso por trás do massacre das cruzadas. No próprio Alto da Compadecida nós temos uma célebre e a icônica cena que quando eles estão assassinando os moradores ali, quando os cangaceiros estão assassinando os moradores ali da vila, ali da cidadezinha, toda vez que ele dá um tiro e ele mata alguém, o cangaceiro ele se benze, ele faz o nome do pai, o próprio personagem interpretado pelo Marco Danini, que agora me fugiu o nome infelizmente, que é um personagem muito icônico, vou até procurar aqui, mas deixa pra lá. Quando ele chega até o céu, ele se mostra uma pessoa muito religiosa, ele tem uma ligação muito forte com o Padre Cícero, tanto que Chicó e João Grilo, eles conseguem enganá-lo por conta de uma ligação ali com um fator religioso, com o Padre Cícero. Então a violência ela está atrelada à religião. Só que hoje em dia salta muito aos olhos o comportamento de alguns cristãos, sejam católicos e evangélicos, com relação ao presidente Jair Bolsonaro. E principalmente esse episódio de novela possivelmente foi gravado bem antes, mas ele vem justamente na semana que nós tivemos o lançamento do partido do Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. Eu já fiz um comentário falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E esse partido, o Aliança pelo Brasil, ele é um partido que ele tem um forte caráter religioso. Ele tem um componente religioso forte, ele surge com a proposta de ser o principal e o mais forte e o maior partido religioso no Brasil. Nós temos vários outros partidos religiosos, nós temos, por exemplo, o partido Witzel, nós temos que é o mesmo partido do Carluxo, o PSL tinha um componente religioso, nós temos o Podemos, que tem ali algumas características religiosas também, mas esse partido do Bolsonaro, ele surge como sendo o principal partido religioso do Brasil. Só que, ao mesmo tempo que ele tem um componente religioso, ele surge também com um componente muito violento, que é a defesa do porte de armas. Eles falam que a defesa do porte de armas é porque o cidadão ele tem o direito de se defender, mostrando que o Estado é ineficiente. Então, Bolsonaro ele acha
que se nós estivermos, essa é a política de segurança pública dele, se nós estivermos armados, nós vamos conseguir coibir a violência que existe no nosso país. Mas o que nós estamos vendo? Há uma redução dos índices de homicídio, há uma redução, pelo menos, na violência nas estatísticas que estão sendo apresentadas e nós não temos armas, nós não temos liberação de porte, de posse de armas. Então perceba que há uma certa incongruência no discurso de Bolsonaro. Mas vamos progredir, vamos continuar abordando esse assunto. E mesmo que algumas pessoas defendam a questão das armas, falando que elas são um instrumento de defesa, as balas, elas não servem somente para defesa, não é um instrumento de intimidação. A bala, ela é um objeto que é para machucar. A bala, ela mata, a bala perfura, a bala machuca. Então mesmo que seja um tiro de alerta, mesmo que seja um tiro não letal na perna, ele vai machucar. Então a bala, ela é um objeto violento. E gera muita... como eu posso dizer? Chama muita atenção, salta aos olhos o símbolo do partido nessa conferência onde foi lançado oficialmente ser feito com balas de revólver. Então é um partido que ele tem uma fala religiosa forte e também uma violência, uma apologia à violência muito grande. O próprio número do partido é 38, fazendo uma alusão ao calibre 38 do revólver mais famoso do Brasil. Então perceba que há essa questão entre religião e violência cada vez mais se misturando. E a Globo, ela traz isso, ela percebe esse sentimento, ela percebe esse movimento, esse momento e acaba replicando nas novelas. A questão da Globo, ela não cria a tendência. A Globo, o que ela faz? Ela consegue observar a que nós estamos tendo na nossa sociedade, ela sente o que está tendo e ela replica. Então a Globo, ela pode ser apenas uma forma de divulgar, é um palanque para alguns comportamentos da sociedade. E é por isso que as pessoas elas falam, olha, mas a Globo está influenciando tendências. Não, a Globo não está influenciando tendências. A Globo, na verdade, ela pesca as tendências que nós temos na nossa sociedade e ela exibe. Porque a Globo, ela quer audiência. As novelas precisam causar audiência. Então o que ela faz? Ela precisa, para ter audiência, causar identificação, identidade. Então ela mostra como se fosse uma grande propaganda da nossa sociedade, elementos em comum para que as pessoas possam se identificar com as situações e assim as pessoas acabam assistindo às novelas da Globo. Mesmo as novelas de época, elas sempre trazem temas atuais para que as pessoas possam ter conexão e assim elas acabem assistindo, vendo e dando audiência. Então a Globo ela não cria tendência, ela apenas exibe as tendências que já estão na nossa sociedade. E quando nós vemos esse discurso religioso sendo cada vez mais intrínseco com a violência e a religião sendo cada vez mais intrínsecas na nossa sociedade nos tempos atuais, isso é muito sério. E eu fico bastante alarmado com alguns católicos que defendem firmemente as posições de Bolsonaro. Eu sou católico praticante, já falei pra vocês no outro vídeo que eu vou à igreja toda quarta-feira e todo sábado, domingo, todo final de semana. Então eu pratico o cristianismo, eu conheço os dogmas da igreja, eu vou à igreja e me deixa muito assustado algumas pessoas defendendo o governo Bolsonaro de modo cego. E alguns padres, algumas pessoas dentro da própria hierarquia da igreja defendendo o governo Bolsonaro. Se você defender a questão econômica, que vai dar errado, porque nós já falamos sobre isso, já estamos falando desde o começo do ano, que a estratégia, os planos econômicos de Bolsonaro e Paulo Guedes, na verdade Paulo Guedes, vão dar errado. Agora, eu vejo muitas pessoas defendendo o Bolsonaro um discurso que não é um discurso, é um discurso completamente antagônico ao discurso da igreja. É um discurso de violência, é um discurso de revanchismo, completamente diferente do momento máximo, de um dos momentos máximos, né, que é o momento da crucificação, onde Cristo, ele passa por todas as humilhações e ele não reage. Que mostra que nós devemos fazer isso. Quando nós formos insultados, quando nós formos ofendidos, darmos a outra face, para evitar o revanchismo e assim esse toma lá da cá, um querendo atacar o outro e nós entramos em um conflito sem fim. Então o discurso da igreja, o discurso da religião é um discurso de amor, é um discurso de adoração, é um discurso de paz, é um discurso de compaixão, compreensão. E isso é completamente diferente do discurso violento que é empregado por algumas pessoas, principalmente pelo partido de Bolsonaro. E é por isso que o Ciro Gomes ele fala bastante a respeito desse assunto, que os valores do cristianismo eles são muito atrelados aos valores da esquerda. Mas há uma questão ética, há uma questão moral, há uma
pauta na esquerda que ela é muito sensível às pessoas, aos cristãos. E por conta disso, esses cristãos eles se distanciam da esquerda e eles vão para a direita em um discurso muito violento que não tem absolutamente nada a ver com os seus próprios preceitos. Então, esse é um assunto que nós precisamos começar a refletir. Porque quando a gente começa a observar os valores cristãos, os dogmas religiosos, seja o catolicismo, seja o protestantismo, nós começamos a perceber que eles são muito mais alinhados à esquerda do que à direita, principalmente à direita de Bolsonaro. Mas há alguma coisa que faz com que haja esse distanciamento. Talvez questão do aborto, e por isso que Ciro Gomes, na Leda Nagli, se posicionou contra o aborto, as questões de a sexualidade, aprender como abordar esse assunto de uma forma que não distancie as pessoas mais religiosas. Enfim, isso nós estamos apenas fazendo uma espécie de brainstorm, jogando aqui ideias de como abordar esse assunto, como abordar como fazer uma abordagem de esquerda para as pessoas religiosas. Enfim, mesmo porque há muitos padres que são, né, que agora não mais, mas há uma questão de homossexual, há uma questão da sexualidade dos padres que é muito latente dentro da igreja, né? Muitos padres, nós podemos até dizer, não são homossexuais, porque agora já não tem mais nenhum tipo de relacionamento, pelo menos não deveriam ter relacionamento. Mas essa é uma questão, a sexualidade é algo também presente da igreja, a sexualidade dos padres é algo presente da igreja, então nós precisamos pensar uma forma de abordar melhor esse tipo de assunto. Mas deixa aqui a sua opinião a respeito disso, como você acharia que é o certo ou o correto abordar. Vamos começar a refletir a respeito desse assunto. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e me siga no Twitter, @profleooficial.